Sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos um sobrevoo especial por um dos lugares mais emblemáticos de Belém, o grandioso Complexo do Ver-o-Peso. Prepare-se para acompanhar tudo de cima, com imagens reais, sem edições e sem filtros. Um registro autêntico de como está essa região tão falada e cheia de história. Um dia, olharemos para trás e lembraremos exatamente como era esse cenário, graças a registros como este. Nosso drone já está em movimento, cruzando o céu com tranquilidade, mas a missão é desafiadora. Estamos em uma área de riscos naturais e todo cuidado é pouco. Ainda assim, seguimos firmes para te mostrar um panorama completo e exclusivo. Observe os detalhes. Veja o que mudou, o que está em transformação e como as obras vêm avançando sob uma nova perspectiva aérea. Cada imagem carrega informação e convida você a refletir sobre o presente e o futuro desse lugar tão importante. E antes de irmos direto ao voo, quero te lembrar que o canal está repleto de conteúdos sobre outras obras e locais de interesse em Belém. Vale muito a pena conferir. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu gostei, compartilhar com seus grupos no WhatsApp e comentar aqui embaixo o que achou. Esse simples gesto nos ajuda a continuar voando alto, acompanhando as obras e mostrando o nosso Pará de um ângulo que poucos têm a chance de ver. Agora sim, vamos voar! O mercado de carnes do Ver-o-Peso faz parte de um dos complexos de abastecimento mais antigos e importantes do Brasil. O Complexo do Ver-o-Peso, situado às margens da Baía do Guajará, no centro histórico de Belém do Pará. Tudo começou no ano de 1625, quando foi instalada uma casa de Ver-o-Peso, onde as mercadorias que chegavam pelo porto eram fiscalizadas e pesadas. Com o passar do tempo, esse ponto comercial foi se expandindo, ganhando barracas, feiras e construções permanentes. Foi nesse cenário de crescimento que surgiu o mercado de carnes, uma estrutura dedicada exclusivamente à venda de carnes para abastecer a população local. Durante o século XIX, Belém passou por um período de grande desenvolvimento urbano, impulsionado pelo ciclo da borracha. Foi nessa época que os mercados da cidade começaram a ser reorganizados. O mercado de carnes passou a funcionar com maior estrutura, oferecendo cortes variados de boi, porco e frango. Ao longo do século XX, o mercado se consolidou como referência para moradores de diversos bairros. Ele se tornou um espaço de convivência onde famílias inteiras compram, conversam e mantêm tradições culinárias vivas. Muitos açougueiros que atuam hoje herdaram os pontos de trabalho de seus pais e avós. Algumas famílias estão no mesmo local há mais de 5 décadas. Mesmo com os desafios da modernização e da infraestrutura, o mercado preserva uma rotina vibrante e cheia de história. Além disso, o mercado de carnes é uma representação da cultura alimentar amazônica, com seus cheiros, sabores e formas de preparo únicas. Ele também é parte do patrimônio afetivo da cidade. Ali, cada canto carrega lembranças de gerações que fizeram do Ver-o-Peso mais do que um lugar de comércio. Fizeram dele um símbolo da identidade paraense. Seja pela tradição, seja pela resistência, o mercado de carnes segue sendo um pedaço vivo da história de Belém. E quem o visita leva consigo um pouco dessa memória amazônica que atravessa os séculos. Agora vamos voar até a Catedral da Sé, um dos pontos mais emblemáticos e sagrados de Belém do Pará. Oficialmente chamada de Catedral Metropolitana de Belém, essa igreja impressiona não apenas pela sua grandiosidade, mas pela profunda ligação com a história da cidade. Ela foi construída no exato local onde, no ano de 1616, os portugueses fundaram o Forte do Presépio e deram início à colonização da região amazônica. A primeira capela foi erguida logo depois, ainda de forma simples, para atender os soldados e missionários.
Mas com o tempo, a necessidade de um templo maior fez surgir o projeto de uma catedral imponente. As obras da atual catedral começaram em 1748 e levaram décadas para serem concluídas. A inauguração oficial só aconteceu em 1771, após muito esforço e dedicação. Inspirada no estilo neoclássico com toques barrocos, a fachada da igreja exibe torres elegantes e colunas que refletem a influência da arquitetura europeia. No interior, vitrais coloridos, altares detalhados e uma grande nave central encantam os visitantes. Durante séculos, a Catedral da Sé foi palco de momentos históricos importantes, como missas solenes, batizados, casamentos e cerimônias oficiais. É também o ponto de partida da maior manifestação religiosa da Amazônia, o Círio de Nazaré, que acontece todo segundo domingo de outubro. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré sai da Catedral da Sé em uma procissão que emociona milhões de fiéis. Além da importância religiosa, a igreja representa um marco do surgimento de Belém e de toda a presença portuguesa na região. Quem visita a Catedral da Sé entra não só em um templo, mas em um pedaço vivo da história do Pará e do Brasil. Agora vamos descer e verificar as obras que devem ocorrer no Complexo do Ver-o-Peso, em Belém, com foco especial na preparação da cidade para sediar a COP30, marcada para acontecer em novembro de 2025. O Ver-o-Peso é considerado um dos maiores símbolos culturais e turísticos da capital paraense. Por isso, a requalificação desse espaço tornou-se uma prioridade dentro do planejamento urbano voltado ao evento internacional. As obras devem englobar várias frentes de serviço, tanto no aspecto estrutural quanto visual, respeitando o valor histórico e patrimonial do local. A primeira etapa envolve a revitalização das fachadas dos prédios históricos, com atenção especial ao mercado de ferro, ao mercado de carne e ao mercado de peixe. Será feita a reorganização das barracas e bancas de venda, visando melhorar a circulação de moradores e turistas. A proposta inclui padronizar as coberturas, adequar as estruturas às normas sanitárias e garantir acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. A modernização dos sistemas de água e esgoto também está prevista, especialmente nas áreas onde há manipulação de alimentos. Além disso, será feita a melhoria da iluminação pública, com a instalação de lâmpadas mais eficientes e sustentáveis. A parte externa do complexo também passará por intervenções. A Praça do Relógio, por exemplo, deve ser reurbanizada com novos bancos, arborização e espaços para descanso. O objetivo é valorizar a convivência e oferecer conforto tanto para os feirantes quanto para os visitantes. Outro serviço importante será a requalificação do calçamento e a criação de rampas de acessibilidade. A pavimentação será ajustada para facilitar o fluxo de pedestres, inclusive nos dias de chuva, que são frequentes na região. A sinalização turística e patrimonial será ampliada. Haverá placas com informações em português, inglês e espanhol, para facilitar o entendimento dos estrangeiros que devem visitar a cidade durante o evento. Já se fala também na implantação de áreas de apoio para o turismo, como pontos de informação, sanitários públicos reformados e pequenos centros de atendimento ao visitante, distribuídos ao redor do complexo. As obras no entorno também incluem o reforço na segurança urbana, com câmeras de monitoramento, presença da Guarda Municipal e melhorias na iluminação de áreas mais isoladas. Além disso, serão realizados estudos de mobilidade urbana para reorganizar o tráfego de veículos e o acesso de ônibus turísticos nas imediações da feira. Esses serviços visam não apenas preparar Belém para receber os participantes da COP30, mas também deixar um legado permanente para a cidade. O Ver-o-Peso, que é patrimônio histórico nacional desde 1977, precisa manter sua essência popular, mas também oferecer estrutura adequada para o presente e o futuro. A expectativa é que o conjunto de melhorias torne o complexo mais funcional, seguro e atrativo, sem descaracterizar a sua identidade amazônica. Essa transformação deve ser feita com diálogo, respeitando os trabalhadores que atuam ali há décadas e valorizando o papel cultural que o Ver-o-Peso representa para o Brasil e para o mundo. E este é o Mercado de Ferro. Localizado em uma das áreas mais icônicas de Belém,
O mercado de ferro do Ver-o-Peso é parte essencial da história e da identidade da capital paraense. Sua estrutura metálica chama atenção à primeira vista e carrega um passado que remonta ao início do século XX. O mercado foi inaugurado oficialmente no ano de 1901. Seu projeto foi inspirado nas feiras europeias da época, principalmente as de Paris, e sua estrutura metálica foi importada da Europa, mais precisamente da França e da Inglaterra. O estilo arquitetônico é o Art Nouveau, marcado por formas elegantes e o uso expressivo do ferro. Ele foi construído para abrigar a Feira do Peixe, que já acontecia de forma informal às margens da Baía do Guajará. Antes disso, desde o século XVII, a Regitrezo do Ver-o-Peso já era um ponto comercial, quando funcionava ali a Casa de Ver-o-Peso, criada pelos portugueses em 1625 para controlar e taxar as mercadorias que entravam e saíam pela então colônia. A estrutura do mercado tem aproximadamente 2.500 metros quadrados. É coberta por 4 torres metálicas que se destacam no horizonte da cidade. Ao longo das décadas, o mercado de ferro tornou-se símbolo de resistência cultural, reunindo peixes frescos, temperos típicos, ervas medicinais, produtos regionais e muito mais. Se você perguntar a qualquer paraense o que representa o Ver-o-Peso, a resposta provavelmente virá carregada de orgulho e nostalgia. Mas basta caminhar por seus corredores hoje para perceber que, apesar de todo seu valor histórico e cultural, o Ver-o-Peso vive um momento delicado, marcado por descaso, abandono e urgência. 1. Estrutura física em estado crítico. As estruturas metálicas do mercado de ferro, importadas da Escócia no século XIX, apresentam ferrugens visíveis, infiltrações e rachaduras. Muitas barracas da feira estão deterioradas, improvisadas e sem padrão, com lonas rasgadas, madeiras apodrecidas e cabos elétricos expostos. Um risco diário tanto para feirantes quanto para os visitantes. A falta de manutenção compromete a segurança dos trabalhadores e turistas. Buracos no piso, desníveis e trechos escorregadios com restos de peixe ou água suja são comuns. A ausência de rampas e sinalizações adequadas também impede o acesso digno a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Você se sentiria seguro circulando em um espaço assim, ainda mais sabendo que é patrimônio histórico tombado desde 1977. Lixo, um dos problemas mais gritantes. O acúmulo de lixo é uma das cenas mais comuns e preocupantes no Ver-o-Peso. De acordo com dados da Prefeitura de Belém, são recolhidas diariamente entre 5 a 6 toneladas de resíduos apenas nesta área. O problema se intensifica no fim da tarde, quando os detritos se espalham pelas calçadas, atraindo moscas, mau cheiro e até urubus. O lixo, em muitos momentos, fica acumulado por horas antes de ser recolhido, especialmente nos fins de semana. Além disso, a falta de lixeiras públicas adequadas agrava a situação, forçando trabalhadores e visitantes a descartarem resíduos no chão. Muitos perguntam, será que um dos maiores cartões postais da Amazônia deveria parecer um lixão a céu aberto? 3. Pessoas em situação de rua, abandono e invisibilidade. O Ver-o-Peso é há anos também um abrigo informal para dezenas de pessoas em situação de rua. Algumas dormem sob as marquises, outras improvisam moradias entre barracas ou atrás de prédios abandonados. Há adultos, idosos e até crianças vivendo nessas condições. Muitos dependem da feira para sobreviver, catam restos de comida, ajudam feirantes em troca de trocados ou simplesmente pedem ajuda aos turistas. A presença deles, infelizmente, ainda gera preconceito e desconforto, ao invés de mobilizar ações concretas de apoio social. Programas de assistência social atuam de forma pontual e muitas dessas pessoas são vítimas do vício, doenças mentais ou abandono familiar. Como lidar com essa realidade sem expulsar, criminalizar ou simplesmente ignorar essas vidas? 4. Insegurança, medo e vulnerabilidade. Apesar de ser um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, o Ver-o-Peso sofre com a falta de segurança. Assaltos a turistas, furtos de celulares e pequenos roubos ocorrem com frequência, especialmente nas primeiras horas da manhã ou ao entardecer. Há policiamento, sim, mas ainda insuficiente e mal distribuído. Muitos feirantes relatam que as rondas são esporádicas e que o policiamento fixo é praticamente inexistente em horários críticos. Além disso, brigas entre usuários de drogas, tentativas de furto entre feirantes e conflitos por espaço são problemas comuns.
sem contar o medo constante de quem trabalha no local há décadas. 5. Desigualdade social e informalidade, feridas abertas. Grande parte das pessoas que trabalham no Ver-o-Peso vive da informalidade. Não possuem CNPJ, não têm direito a benefícios sociais nem previdenciários. Muitos são autônomos que dependem da venda do dia para colocar comida em casa. Além disso, faltam banheiros públicos decentes. Os poucos disponíveis são pagos e, em geral, em condições precárias. Água potável de fácil acesso. Áreas de descanso e alimentação para os trabalhadores. Essa falta de estrutura faz com que o trabalho seja exaustivo e insalubre para muitos. E ainda assim, o Ver-o-Peso resiste. 6. A contradição de ser um símbolo abandonado. É doloroso perceber que um dos maiores símbolos culturais do norte do Brasil, tombado como patrimônio histórico nacional, seja também um dos locais mais negligenciados pela gestão pública. A pergunta que fica é: como o Brasil vai apresentar esse espaço ao mundo durante a COP30? Será que até lá os problemas serão resolvidos ou apenas escondidos temporariamente? Reflexão final. O Ver-o-Peso continua sendo um lugar mágico, um encontro do sagrado com o cotidiano, mas também é um retrato cruel das contradições sociais do Brasil. Um espaço de beleza histórica sufocado por lixo, pobreza e insegurança. E você? Qual a sua opinião sobre o Ver-o-Peso? Tem alguma curiosidade, história ou memória afetiva de lá? Ou gostaria de acrescentar algo que faltou ou corrigir alguma informação? Deixe aqui nos comentários. Vamos adorar ouvir sua visão. E até o nosso próximo voo. You win. Perfect.